gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast maravilhoso para falar de novos começos. E você vai amar a história de hoje. Vamos lá? Pois é, gente, hoje eu tô aqui com um amigo, é isso mesmo. Flavinho, seja muito bem-vindo. Mais do que membro, né? Mais do que caminhada de igreja, nós podemos dizer que somos amigos, né? Com toda certeza. Graça e paz a todos. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigada por ter vindo. Amém. Estou muito feliz também de estar presente aqui para contar o que Deus fez na minha vida. Eita, glória a Deus. Sabe que aqui, esse é um lugar onde a gente fala sobre novos começos, né, gente? Nós amamos contar histórias daquilo que Deus tem feito na vida de pessoas como eu e você. Pessoas que têm o dia a dia como eu e você. Não são pessoas, talvez com uma carreira artística, se nós podemos dizer dessa forma, mas pessoas que têm o seu dia a dia, né? E o Flavinho tem uma história incrível, gente. Vocês vão adorar conhecer a história dele. E por isso, Flavinho, nós já queremos que você comece falando um pouco de como foi sua história com Jesus, como é que começou sua caminhada com o Senhor. Conta pra nós aí. Amém. Na verdade, a minha caminhada com Jesus começou quando eu tinha 14 anos de idade, né? Mas eu fui entender verdadeiramente o que era Deus na minha vida com 28, pra você ter uma ideia, né? Depois de eu passar por um processo muito pesado, aí eu fui aprender, cheguei no ministério do pastor Marcos e do pastor Dione, né? E aí eu fui aprender verdadeiramente o que era Deus, o significado de Cristo na cruz, né? Para minha vida. Mas você nasceu num lar cristão ou não? Você realmente, a sua família se converteu? Como é que foi isso? Não, eu não nasci em lar cristão. Minha família, isso, a minha família, na verdade, minha mãe, acho que até meu irmão já contou esse testemunho aqui, ele veio ministrar uma vez aqui na igreja, né? Ele contou, a minha mãe foi primeiro à igreja, né? Convidada pela minha tia, que também é membro aqui da Lagoinha, e a partir desse momento começou a transformação, não somente na minha vida, mas na vida da minha família toda, né, pastor? Ai, glória a Deus, que bênção, né? E aí, então, você passou dos 14 anos, você foi vivendo na igreja, então? Eu fui vivendo na igreja, no mundo, igreja, mundo, Que coisa. Até aqui um dia eu verdadeiramente entendi que o único caminho não era a igreja, era Cristo, né? Amém, glória a Deus. Cristo. Você é casado com a Cíntia, a gente pensa num casal para ter duas filhas bonitas, pelo amor de Deus. Obrigado, a Belle e a Flavinha são duas princesas, amém, meu Deus do céu. O presente de Deus na minha vida. Eu amo muito aquelas meninas, a minha família, né? Eu amo minha família, né? Não as meninas somente, mas a minha família, na que Deus reconstituiu para mim. Amém, glória a Deus. Amém. E aí, Flavinho, quando você veio caminhar com a gente, eu lembro que você estava num processo muito delicado, assim, de depressão, né? Conta um pouquinho pra gente, como é que foi isso, como é que você entrou nisso, como é que você identificou isso? Sim, vim com um processo muito forte mesmo, coisa que eu nunca imaginei que iria passar, sabe, pastor? Eu estava num momento assim, fazendo faculdade na época, né? E sonhando alto, né? Sonhando alto, fazendo faculdade, sonhando alto. Mas tinha um medo dentro de mim, que não era um medo humano aquilo. Para mim, depois de muito tempo analisando, não era um medo humano. Um medo de passar mal em lugares públicos, de muitas coisas, né? E também com a vida financeira totalmente amarrado, derrotado, né? Então eu entrei num processo de depressão muito forte, pensamentos que nunca imaginei que ia passar pela minha mente. Tive momentos terríveis. E eu lembro que quando você começou com a gente, você tinha, era síndrome do pânico, não? Síndrome do pânico também. E aí, até então, vocês já tinham a Flavinha, né? A sua filha mais velha. Tinha a Flavinha. Foi logo no começo, quando ela nasceu também, aí o medo aumentou mais ainda, né? Nossa, mais um fardo na cabeça do Flávio, na mente do Flávio. E você conseguiu, depois que passou tudo isso, você conseguiu identificar de onde veio, onde começou isso tudo na sua vida? Olha, pastora, eu penso assim, logo quando eu casei, eu tive um problema de gastrite. E eu fui passar lua de mel, né, num local, e passei mal por causa dessa gastrite que eu não sabia que tinha ela, né? Passei mal e tipo assim, a minha cabeça se tornou assim, nossa, tô passando mal, vou ter que ir pro hospital longe da cidade onde eu
onde eu conheço, né? E isso começou a minha mente primeiramente, ter medo de passar mal em locais públicos, né? E isso começou a virar uma bola de neve na minha mente. Esse foi, que eu me lembro, foi o começo do processo. E é engraçado, porque na verdade você já estava na igreja, né? Já estava na igreja. Você estava lá, estava servindo, estava no ministério, né? Sim. Você já fazia parte do Ministério de Louvor também, na época, sim, né? Sim. Eu lembro. E é muito interessante a gente falar sobre isso, gente, porque existem alguns estigmas, né? Existem algumas coisas que as pessoas às vezes colocam, trazem, que quando você está em uma igreja, não, então uma pessoa com depressão é uma pessoa endemoniada, né? Sim. E aí é meio que um tabu falar um pouquinho sobre isso, né? Eu ouvi muito isso, pastor. Eu vi, era falta de Cristo, era falta de fé, estava fraco na fé. Eu vi muito isso. E isso cada dia mais parecia que aquilo, né? Eu falo, mas como assim? Né? Se eu estou ali, eu sirvo e ainda estou com esse... Eu já pedi para a gente fazer libertação na minha cabeça, pedi tudo, mas eu fui entender um pouquinho mais para frente o que significava aquele medo, né? que estava dentro de mim, né? E aí você, como que aconteceu esse processo então? Aí você veio, continuou, né, nesse processo, claro, tomando medicamento, provavelmente, né, porque acho que é natural disso, Sim. né? Na verdade, sobre medicamento, eu consegui me tratar, pastora, quando eu comecei a conversar com pessoas. Porque até o momento eu estava só para mim, sabe? Aquele processo... guarda só para você, se tranca no escuro lá, não conversa com ninguém e pronto. Eu consegui dar um passo à frente quando eu comecei a me comunicar com pessoas, a falar o que eu estava sentindo, sabe? Porque até o momento era só meu. Quando eu conseguia conversar com pessoas assim, explicando, até mesmo meus familiares, minha mãe e meu pai, né? Que eu consegui a colocar o pezinho um pouquinho fora daquilo, sabe? E na verdade, gente, isso é um grande segredo. Sabe que essa semana eu estava atendendo uma pessoa e essa pessoa pediu para falar comigo porque ela estava com alguns sentimentos muito fortes dentro dela. Ela falou, pastor, eu não consigo me imaginar falando isso para mais ninguém. E aí, quando ela trouxe toda aquela situação, eu falei para ela, o princípio da sua cura começou aqui. Porque, gente, uma das coisas que é fundamental para a nossa cura, para a nossa restauração em qualquer área da nossa vida, é justamente a gente jogar luz, né? Quando nós jogamos luz em algumas circunstâncias, a gente começa a redimensionar. Satanás, ele tem uma forma de trabalho muito astuta, sabe? Que é o isolamento. Muitas pessoas, elas acham assim, eu tô com um problema, eu preciso me isolar. E na verdade, o que a gente precisa fazer? Nós não fomos feitos, né? O Senhor, quando Ele faz o homem, Ele fala, não é bom que o homem viva só. E muita gente acha que isso está relacionado somente com o casamento, mas não é verdade. Sim. Não é bom que o homem viva só mesmo. Nós fomos feitos para estarmos juntos. Quando nós lemos o Novo Testamento, nós vamos entender que o propósito de Deus para nós é ser igreja. Quando a gente se isola, a gente fica muito vulnerável. E dentro de um quadro de depressão, então, tudo se torna maior quando a gente se isola. Quando você está passando por um problema e você não abre o seu coração, aquilo vai se tornando muito grande. Parece que você não consegue lidar, né? É verdade. Sai totalmente de si, né? Você se isola ali, é só pra você, os pensamentos que vêm é só pra você não consegue expor a mais ninguém, né? Mas o momento que você se liberta dessa escuridão, né? Dessa cadeia que você coloca dentro da gente mesmo, né? Aí você consegue a dar um passinho a mais. Um passinho a mais. É um pouquinho melhor por dia, né? Sim. Gente, essa frase ela é muito rica, né? Eu ouvi ela uma vez de uma amiga, quando eu estava passando por meus bebês estavam, o João Pedro, né, meu primeiro filho, estava pequenininho ainda, e aquele, né, primeiro filho, a cólica e toda aquela coisa, noite sem dormir, e ela falou assim pra mim, vai ficando um pouquinho melhor por dia. Com certeza. Eu confesso que eu não gostei muito dessa frase, um pouquinho melhor, a gente quer que melhore tudo de uma vez, com né? certeza. Mas de fato e gradativamente você vai vendo a importância disso. E daí, Flavinho, conta como é que foi esse rompimento, como é que você saiu desse quadro, como que você houve essa intervenção? Logo
meses antes de eu conseguir a sair desse processo, né? A minha esposa falou, o pastor Marcos abriu um ministério e tal. Eu estava um pouquinho fora já da igreja, sabe? Passando por esse processo, um pouquinho fora da igreja. Aí a Cíntia, vamos lá conhecer tal ministério, e eu, aquela luta interior, né? Não quero saber de mais nada, não quero saber de mais nada. Até que um dia, eu não tinha carro na época, né? Eu emprestei o carro do meu sogro para dar uma volta, né? Falei, ele estava com compromisso, falei, já que o senhor está com compromisso, me empresta o carro para eu dar uma volta com a Cíntia, né? E com a minha família, que a Flavinha já era nascida. E nisso eu fui andando para as ruas de Bragança, né? E passei em frente lá na fábrica de batata ainda. Sim. Lá no comecinho. Aí eu falei, nossa, a Cíntia é aqui, ó. Eu falei, passei, dei a volta no quarteirão. Falei, quer saber, eu vou entrar aí. Aí entrei lá, o pastor Marcos já me conhecia, pouquinho, mas me conhecia, né? A pastora Dione também. Ali eu fui abraçado. Ali eu consegui começar a minha libertação. Amém. Né? A minha libertação da mente, né? E aí fui aí na outra semana o coração já estava um pouquinho melhor, fui a segunda vez, a terceira vez. Aí eu comecei a fazer parte, literalmente, do ministério do pastor Marcos e da pastora Dione, né? Amém, glória a Deus. Foi o começo. Aí eu me lembro até hoje, isso tá na minha mente, quando estava de mudança pro primeiro prédio alugado, que era no Jardim São Lourenço. E estava tendo a reformas, né, entre aspas, né? E eu cheguei lá, eram umas 10h30, e estavam precisando de fazer uma escada pro púlpito, né? E eu tava ali com as ferramentas, né? Eu tinha as ferramentas e tinha um pouquinho do conhecimento, né? Aí eu falei, não, eu vou fazer. Aí ali mesmo, naquele mesmo dia, na verdade, o pastor Marcos, foi mais ou menos logo no horário do almoço, entre 12h30 e 1h, ele me pegou e falou, vamos comprar tal coisa comigo ali numa loja de material de construção. E eu entrei no carro com ele e fomos. Aí ele entrou no estacionamento, sim, não foi na loja de material. Aí ele falou, Flavinho, vamos conversar. Uau. Vamos conversar. Aí parecia que Deus tinha falado tudo para ele. Uau, glória a Deus. O que eu estava passando, sabe? E para pastores nenhum eu tinha aberto aquele momento que eu estava passando, sabe? Aí ele começou... eu não tinha procurado ajuda médica ainda. Na verdade, eu tinha procurado ajuda médica, eu tinha passado por um psiquiatra já. Sim. Tinha comprado o remédio, qual ele tinha me indicado, né, me receitou, só que esse remédio estava engavetado. Engavetado, porque na minha mente falava, eu não preciso disso, e não preciso disso, e não preciso disso. Aí, naquela conversa que o pastor Marcos teve, né, ele explicou que a luta era espiritual também, mas também tinha a parte hormonal, né, do ser humano mesmo. Aí eu falei, nossa, pastor, eu tenho o medicamento comprado lá, já fazia 17 dias mais ou menos que estava comprado, e tá na gaveta, eu não consigo tomar porque é uma luta da minha mente. Sim. Aí aquele dia eu comecei a tomar o medicamento, né, não foi fácil, os primeiros 20 dias não foi fácil, parece que embolou mais no meio do campo ainda, sabe? Embolou mais no meio do campo. Sim, porque você tem as reações dos primeiros dias, né? Mas aí, a partir desse dia, começou o processo de melhora. Graças a Deus. Gente, olha que coisa linda. Você sabe o que eu amo falar aqui? É sobre essas coisas simples. Porque o que acontece... eu creio que Deus é poderoso e assim, eu particularmente, eu pessoalmente, já vivi muitos milagres de cura. Mas eu também já tive ocasiões em que eu precisei passar por um processo dentro de algo natural, de ter que tomar medicação para alguma coisa e ser curada daquilo. Então assim, eu vejo que principalmente nessa área, há uma luta muito grande das pessoas. Quando você fala para uma pessoa assim, olha... talvez você precise ir para um psiquiatra. A pessoa se sente... Assusta, né? Alguns ficam, às vezes, até ofendidos. Mas a grande verdade, gente, é que, assim, quem deu inteligência para os médicos foi o próprio Deus. Então, vão haver circunstâncias, sim, que nós vamos precisar disso. E uma coisa que rompeu muito para mim, uma vez conversando com uma profissional, ela falou, o problema das pessoas quando elas falam de depressão é que elas pensam que depressão é quando você tem duas bolas amarradas com corrente na perna, sabe? E aí você tá lá assim, sabe? Todo cinza, com uma olheira. Não. Sim. E é uma questão biológica. Verdade. Existe uma dificuldade de produção, né, de algumas substâncias no nosso organismo. E aí eu lembro que, e eu já vi vários profissionais falando sobre isso também. Poxa, se a gente tem uma dificuldade de produção de insulina,
por que a gente entende que sim, eu posso tomar medicação? Se eu tenho uma dificuldade com pressão, por que eu posso tomar uma medicação? E por que quando eu tenho uma dificuldade de produção de algo que gera depressão, eu crio esse bloqueio? Você e mais uma quantidade imensa de pessoas que são cristãos, quantas vezes ou não vão no médico, ou vão no médico, pegam a receita e não compram. E eu tô falando isso com conhecimento de causa, viu, gente? Eu também passei por isso. Eu fiquei 1 ano com a receita guardada, né? E eu tinha várias crises hipoglicêmicas no período que eu passei por um quadro de burnout. E assim, nesse período eu tinha em torno de 4 crises hipoglicêmicas por dia. E aí, depois disso, isso ocasionou, né, um desgaste e eu precisava tomar uma medicação. Eu fiquei 1 ano com a receita guardada. Então eu sei o que você está falando. É uma luta mesmo, porque parece que, sabe, a gente acaba trazendo um peso sobre nós maior do que é de fato, com certeza, né? É verdade. E aí verdade. depois começou esse processo então de melhora? Sim, aí começou o processo de melhora. Aí eu comecei a servir no ministério como diácono, né? Fui ungido a diácono pelo pastor Marcos, pela pastora Dione. Aí fui fazer parte também do Ministério de Louvor, né, da igreja. Trabalhei bastante, viu? Trabalhei bastante na igreja. E eram períodos maravilhosos, onde eu aprendi a viver em comunhão com pessoas. Eu tenho ouvido muito essa frase, né, foi o pastor que foi ministrar em Pinhalzinho, esqueci o nome dele. Josimar? Josimar. Faça por Deus que Ele vai fazer por você. Amém. Essa frase é muito forte, pastor. É verdade. Muito forte. Aí eu comecei, né? Comecei a tomar medicamento, teve uma melhora. Vim para o Ministério de Louvor, diaconato, fazia parte de muitas coisas ali, aquelas feijoadas que nós fazíamos, aqueles lanches que nós fazíamos. Sim. A igreja era unida naquilo, né? Para fazer acontecer as coisas. E o processo começou a melhorar, aquele medo que eu tinha, né? Eu estava num trabalho que não estava, num emprego, né? Que eu não estava feliz, né? Que a gente vai também falar sobre isso, eu não estava feliz, aquele medo já começou a cair por terra, assim, né? A sair da minha vida, né? E aí várias coisas acontecem, né? Realmente, porque aí você começa a ter coragem para você se posicionar diante de algumas coisas. Sim, sim. E uma coisa muito interessante é que a ideia também, né, de convidar o Flavinho para estar aqui com a gente hoje, é que quando nós nos conhecemos, gente, o Flávio e a Cíntia sempre foram muito fiéis, assim, né? E nós acompanhávamos eles, e assim, eles moravam muito longe, moravam no fundo da casa, né? Dos sogros, e eles não tinham carro, mas eles estavam lá nos ensaios, etc. e tal. E assim, a coragem veio pro primeiro posicionamento, que foi sair de um emprego que teoricamente estava estável, para fazer o quê, Flavinho? Eu fui trabalhar como autônomo, trabalhar para mim mesmo. Até me veio em mente agora o dia que eu fui pedir demissão de um trabalho, fazia 8 anos que eu estava no trabalho, certo? Aí o pessoal do DI, né, Desenvolvimento Institucional, que é o RH, né, que o pessoal chama, a psicóloga me chamou, falou, você tá doido, menino. Ninguém faz isso. Com 8 anos de emprego, de empresa e pedir demissão, ninguém faz isso. Aí eu falei, não, eu aprendi isso. E eu tô saindo daqui de cabeça erguida e vou procurar o meu rumo, né? E o que te deu essa coragem, assim, para você tomar essa decisão? Olha, pastora, foi muita oração, foi muita leitura bíblica. Amém. Sabe? E Deus falando, vai, dá um soco no vento e vai para cima. Amém. E vai para cima. E isso aconteceu. Amém. Aconteceu, né? Eu consegui terminar a faculdade, terminei a faculdade. E ainda naquele processo, nossa, eu terminei a faculdade, a gente acha que vai dar aquele up, né? Vamos, agora vai. E aí ainda continuava naqueles tropeços e tal. Mas aí Deus foi me encorajando. Sabe, pastor, eu lembro, vou falar uma coisa, acho que poucas pessoas eu comentei isso. Eu orava, a minha vida financeira estava arrebentada na época, né? Eu falava, Deus, porque eu via Deus fazendo isso. Eu conheço várias pessoas que Deus mandou. Falava, Deus, me manda uma pessoa aí que seja melhor financeiramente para me ajudar, para me abençoar, tal, né? E um dia Deus falou em sonho comigo, falou, eu vou te tirar
dessa fase que você está com as suas próprias mãos. Glória a Deus. Aí eu falava, uma noite sonhei e falei, mas debatendo num sonho, né? Mas como com as minhas próprias mãos? Eu com as minhas próprias mãos me enterrei financeiramente. Aí mais uma noite lá, tal, vou te tirar dessa fase com as suas próprias mãos. Aí também debatendo, mas como com as suas próprias mãos? Aí ele me mostrou todos os caminhos, as linhas profissionais no qual eu passei, que foi na área da construção civil geral, ajudando de encanador, ajudando de carpinteiro, ajudando de pedreiro, e eu tinha um conhecimento, sabe? Marcenaria, trabalhei com marcenaria e começou assim, né? Pedi demissão, fiz um cartãozinho e fui. Doutor do lar. Doutor do lar. E muitas pessoas me conhecem como Flávio, mas também muitas pessoas me conhecem como doutor do lar. Que legal. É verdade. E o processo foi esse, né? Comecei... Aí eu entendi, né? Eu falei, nossa, quando ele me mostrou, ó, te dei sabedoria disso, você conheceu isso. Aí eu fiz um cartãozinho de visita, né? Baseado naqueles conhecimentos, e fui. E nisso teve um trabalho, um dos primeiros trabalhos que eu peguei, na época meu salário era R$840. E eu ganhei R$850 num dia. Uau! Num dia eu trabalho, eu falei, Deus, é isso, isso é pra mim, isso é pra mim. Glória sabe? a Deus. Sabe, então, é isso, sabe, que às vezes a gente não entende como milagre. É isso, às vezes a pessoa acha que milagre é só Deus abrir o mar vermelho. Não, milagre é Deus te dar uma ideia, Deus te dar uma estratégia, sabe, Deus te prosperar no seu dia a dia, Deus falar conosco. E o Senhor é um Deus de relacionamentos pessoais, com né? Certeza, e Ele é um Deus do ordinário também. Além de ser um Deus do extraordinário, nós fomos feitos para o extraordinário, mas o nosso Deus é um Deus que está também no ordinário, no dia a dia, nas coisas simples, né? E às vezes as pessoas se frustram porque ela ouve um milagre de alguém, né? Como você falou, e eu também já ouvi, gente, eu já ouvi testemunho real de uma pessoa achar dinheiro, sabe? Achar dinheiro num dia de chuva, na rua, entende? E não é um dinheiro qualquer, é um bolo de dinheiro. Então, assim, a gente precisa entender que Deus pode fazer isso? Pode. Mas Deus também pode te dar um sonho. Deus também pode dar uma estratégia. Deus pode usar aquilo que você tem, o conhecimento que você tem, né, para que algumas coisas aconteçam. E eu não sei se você lembra, mas um dia o Senhor nos deu uma palavra na igreja. Nós estávamos começando. E talvez hoje algumas pessoas nos conheçam, né, como uma igreja grande e tal, mas gente, não despreze os pequenos começos. Nós começamos bem pequenininho, né, Flávio? Com certeza. E aí, gente, eu lembro que o Senhor nos deu uma palavra, que aquela igreja seria uma igreja de empresários. E as pessoas que estavam conosco, todas praticamente trabalhavam eram funcionários, né? Eram empresas que trabalhavam em regime CLT. E o Flávio, inclusive, né? E aí eu lembro disso, eu lembro que o Flávio estava lá, o César, várias outras pessoas. Samuel. E são pessoas que todas elas hoje têm o seu próprio negócio, né? Com certeza, graças a Deus. Graças a Deus. E aí o Senhor começou a fazer algumas coisas, começou né? Continua aí, porque eu sei que tem assim, bastante coisa. Começou assim, um dia o pastor... ele me deu uma carona, né? Na verdade era um dia chuvoso, ele pegou... A gente estava num ponto de ônibus, ele passou com o carro e nos trouxe até a casa onde nós morávamos, né? Aí ele falou assim, ó, Deus tá mandando te falar que ele vai te dar um presente. Uau, glória a Deus. Aí passou um tempinho, eu ganhei um carro de presente. Eita, glória a Deus. Deus usou minha irmã, sabe? Minha irmã, e me deu um carro. Na época, o carro era... Vou falar valores, mas não é insignificante. Mas eu falo assim, você ganhar um presente de 14 mil reais, aquilo pra mim foi... Falei, meu Deus, eu não tinha dinheiro pra comprar uma bicicleta pra empurrar nesses morros de Bragança. Eu falei assim, nossa, agora eu tenho um carro, sabe? Aí começou o processo. Esse carro me ajudou muito na parte no trabalho também, sabe? E Deus foi mudando, foi... E aí você morava lá no fundo, né, da casa dos seus sogros. Sim. Que não tinha dinheiro nem para comprar um carro. Não tinha. E aí algumas coisas foram acontecendo. De repente aparece o quê? Um terreno também? Apareceu um terreno para mim. Através de um irmão aqui da igreja mesmo, né, do sogro dele, apareceu uma oportunidade. Eu fiz a primeira... Na verdade, na minha mente já começou a mudar mesmo, sabe, pastora? Falava para Cíntia, minha esposa, eu falei, a gente vai comprar uma casa financiada. Financiado. Aí comecei a correr atrás. Fui no banco, tinha uma faixa lá de 130 mil na época, né? Isso há
há 15 anos, não nem chega isso, há 8, 9 anos atrás, 130 mil disponível para você. Aí eu comecei a procurar e o dinheiro só dava para comprar aquelas casinhas de, não desmerecendo, mas eu olhava para minha família, né? Minha família é muito grande, como é que eu vou colocar minha família aqui dentro? Né? Com o dia que eu quiser fazer uma comunhão entre a minha família, como é que eu vou colocar? Não cabe nem né? Vou ter que amontoar um em cima do outro. Aí Deus colocou, eu falava para a Cíntia, eu não vou comprar essas casas, Cíntia. Eu vou construir a minha casa. Eu vou construir a minha casa. Mas não tinha nada. Não tinha nada. Tinha disponível o dinheiro do banco, mas físico mesmo, na mão, não tinha nada. Né? Aí comecei a orar. Aí consegui começar a guardar um pouquinho de dinheiro. Aí um dia apareceu esse terreno. Eu fiz a primeira proposta, não foi aceita. Aí depois de uns 3 meses a pessoa voltou. Falou, pergunta lá pro Flavinho se ele tem ainda aquela disponibilidade. E aí começou a mudança da minha vida. Mais uma etapa da mudança, né, na verdade. Aí começou, comprei um terreno, 250 metros de terreno, né? Depois comecei a construir a casa do meu sonho, né? Eu brinco assim para minha esposa, a gente morava numa casa de 33 metros quadrados. Hoje a minha sala tem 37 metros quadrados. Eita, glória a Deus. É de Deus. Amém. Sabe? Consegui construir minha casa. O grão de areia, eu sempre falo pro meu pai, pai, o grão de areia que está nessa casa aqui está pago. Glória a Deus. Porque algumas pessoas, quando ia visitar lá, né, porque falou, mas isso aqui não é para você. Era muito grande o que eu estava construindo, sabe? Saindo de uma casa de 33 metros quadrados, construindo uma casa de 147. Falava, isso aqui não é para você. Até um dia, Deus colocou essa frase, né? Como que não é para você, Flávio? Se o grão de areia que está aqui está pago. Se não fosse para você, estava devendo tudo, né? E aí comecei a construir. Hoje eu já moro na minha casa, é a casa dos meus sonhos, sonho da minha esposa. Uma casa com 3 quartos, 3 banheiros, né? E teve uma outra etapa ainda, que eu tinha comprado só a metade do terreno na época, né? Deus me deu a oportunidade de eu conseguir comprar outra metade, sabe? Glória a Deus. E ficou lá uma chácara pequena, né? Mais de 500 metros quadrados, mas é tudo meu. O que tá lá, Deus me deu a graça para eu pagar tudo. Glória a Deus, sabe? Glória a Deus. E não só isso, né? Ter saúde para desfrutar disso, né? Com certeza. Com certeza. Com certeza. E é muito interessante porque a gente olha, né, de onde você saiu, de um quadro sem perspectiva, né, um quadro de adoecimento físico, um quadro sem perspectiva financeira nenhuma. Quando você está nesse quadro, é muito difícil você tomar a iniciativa de querer fazer algo diferente, Com né? certeza. Mas quando Deus entra na nossa vida, gente, o Senhor, Ele vai gerando essas transformações e Ele vai nos dando esperança. E cada palavra que a gente vai ouvindo, ela vai nos dando a ousadia para crer. Porque a fé é uma coisa muito interessante que a gente vale lembrar. Às vezes você que está nos assistindo, cada um de nós vive uma realidade, né? Para algumas pessoas talvez falar, poxa, vai lá e compra um terreno de 500 metros a qualquer momento, qualquer né? momento, isso é Mas verdade. cada um de nós tem uma realidade. E uma coisa que a gente precisa entender é que o dinheiro, ele pode comprar as coisas, mas é só a fé que pode criar as coisas. Então, assim, quando nós, em cada momento, cada um de nós está vivendo um momento que, quando nós exercemos a nossa fé, nós podemos ter o privilégio de ver Deus fazendo coisas, de criar coisas com o Senhor. E não tem a ver com o tamanho do milagre, tem a ver com aquilo, o relacionamento, né? Porque quando você vivenciou cada uma dessas coisas, você sabia que era Deus. Com certeza. Você não tinha como falar que não era. O Senhor cuidando, né? Verdade, não tinha como falar que não era. E aí, com isso, gente, nós testificamos aquilo que nós temos visto, né? E nós podemos falar como os discípulos falaram de Jesus. Nós ouvimos, nós reconhecemos, nós tocamos, nós percebemos que é Ele, né? Nós conhecemos Jesus. Então, quando nós temos experiências pessoais com o Senhor, e cada um de nós vai ter em um grau, né? Nós vamos vivenciar esses milagres, nós vamos ver o Senhor cuidando de nós. E é isso que aconteceu, né? Com o Flávio. E é maravilhoso ver que ele pode experimentar, né, o cuidado do Senhor em cada área aí da sua vida, né? Tem experimentado cada dia mais, Amém. Sabe? Uma coisa que eu aprendi também é não desprezar o deserto. Sim. Porque, eu vou falar assim, espiritualmente, foi a fase que eu mais busquei a Cristo. Amém. Porque você está naquele desespero, né? Eu falei, eu preciso me curar. Então foi o momento
que eu mais ouvi a voz de Deus, foi o momento que eu mais entendi o que estava escrito na Bíblia. Amém. Né? E foi o libertar, né? Aquele momento também foi o libertar. Amém. Mas hoje eu tenho vivido, né? Começou com o processo, não parou esse processo ainda, sabe? De querer buscar mais de Deus, querer conhecer mais de Deus, entender, né? Cada dia mais o que Ele é por nós, né? E tem sido tremendo. Hoje eu tenho, no dia de hoje, né? Tô entrando numa nova fase profissionalmente também. Consegui, Deus me colocou parceiros que eu conheci aqui na igreja mesmo, né? Colocou parceiros para minha visão profissional conseguir expandir mais, sabe? Glória a Deus, que bênção. E tem sido bênção. E hoje, ao invés de ser o doutor do lar, hoje você constrói do básico ao acabamento. Do alicerce ao acabamento. Aí já sabe, né? Se quiser construir, já fala pro Flavinho aí, viu? Só que às vezes tem que entrar na lista fila, de espera, né? tá? Porque gente, são bastante graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Deus tem mostrado mesmo o que Ele é. Glória sabe? a Deus, glória a Deus. E eu sou muito feliz, muito grato mesmo a Deus pelo que Ele fez na minha vida, na vida da minha família, sabe? Desde lá do comecinho eu consegui entender, quando a minha mãe foi para a igreja, né? Naquela época eu tinha 14, eu consegui vir trazendo tudo o que Ele fez, sabe? A gente era como era a nossa família na época, o que nós somos hoje, em Cristo. Em Cristo. Glória a Deus. Porque se não fosse Ele, não fosse Cristo na vida da minha família, não sei o que seria de nós hoje. Amém. Glória a Deus. Não sei. É tão lindo, né? É tão bom a gente ter histórias para contar, Com né? certeza. E eu tenho certeza que em tudo isso, né? Quantas vezes eu tive o privilégio, né, gente? Eu e o Marcos tivemos o privilégio de ir na casa do Flávio, ter um tempo de comunhão, um tempo de mesa com eles. E eu falei que, assim, é uma casa que eu me emocionei muito, porque a gente acompanhou de perto, né? Todas as conquistas, cada tijolinho comprado, a gente acompanhou de perto o Senhor primeiro restaurando a saúde dele, depois nesse processo da restauração da saúde física também o processo espiritual mesmo, um restaurar da vida espiritual, depois vendo ele viver cada milagre, ele e a Cíntia, vendo onde eles estavam, quantas vezes, né, estavam em angústia, desejando sair daquela casa, não que fosse uma casa ruim, foi um presente de Deus para vocês durante muitos anos, mas é natural, né? E veio a Isabelle e a casa tinha só um quarto, né? Foi um período bem delicado para eles, mas assim, ver o Senhor restaurar também a capacidade de sonhar, né, Flávio? Com certeza. Que eu acho que é uma coisa fantástica que a gente precisa falar, porque eu creio que a fé, o sonho, ele é o combustível da fé. Sim. Então, muitas vezes, as pessoas não vivem milagres porque elas não sonham. Então, quando você fala assim, olha, eu comecei a sonhar, comecei a pensar que eu podia, sim, nem que fosse fazer um financiamento de uma casa. Sim, porque, às vezes, a gente está num quadro, e muitas vezes as pessoas estão num quadro que ela não consegue sonhar. Verdade. E aí, se ela não consegue sonhar, ela não consegue crer, né? Não precisa de fé. Verdade. Né? Isso é verdade. Aí, e de repente, ver essa capacidade de sonhar. Não, peraí, eu posso. Eu posso. Né? Verdade. E aí, e dentro disso, né, ver você vivendo isso e depois falar assim, não, peraí, eu posso fazer esse financiamento, mas não, eu quero algo mais que isso, Com né? certeza, foi isso. Né? Gente, a mesma fé, hashtag fica a dica pra você que tá nos assistindo aí, ó. Eu falo isso sempre, eu vou falar isso aqui também. A mesma fé que você precisa pra pedir uma bicicleta, você precisa pra pedir um carro. A mesma fé que você precisa pra pedir um puxadinho pra Deus, é a mesma fé pra você pedir uma casa maior. Então, entenda algo, a fé é a mesma. Então, assim, nós precisamos entender que à medida que nós vamos crescendo em Deus, o pastor Paul Yong-Chu, no seu livro A Quarta Dimensão, ele fala muito sobre isso, sobre nós pedirmos as coisas de uma maneira clara, definida diante do Senhor, né? E eu creio que é isso, nós precisamos restaurar em nós, muitas vezes, a capacidade de sonhar. E Deus deseja fazer isso em nós, né? É verdade. E hoje, que recado que você deixa aí para quem está, de repente, num quadro dentro daquilo que você já passou, primeiramente, né, dentro de um quadro de depressão, de uma crise de pânico, o que você falaria hoje para essa pessoa? Olha, pastor, pela experiência que eu passei, né? Não se tranque. Se você tem uma pessoa que você ama, primeiramente Deus, lógico, né? Primeiramente buscar o de Deus, mas para você buscar ajuda, conseguir se abrir com as pessoas, o que eu vejo depois de ter passado por esse período de depressão, eu vejo que realmente a maioria das pessoas que está no processo, ela se tranca. E quando
algumas pessoas também que eu já conversei, que já passou por esse processo, consegue se abrir, consegue falar para a mãe, para o pai ou para uma pessoa que você tem confiança de falar, de se abrir. Busque ajuda, primeiro se abrindo com algumas pessoas, busque uma ajuda de um profissional, de um médico, sabe? Que realmente foi notório, assim, quando eu consegui sair daquela cadeia que eu estava dentro de mim mesmo, só eu, consegui me expor para outras pessoas, eu consegui ver a cor dos meus dias mudando, sabe? Meus dias eram todos cinzentos, cinzentos. E aí eu comecei a ver cores, sabe? Buscar uma ajuda profissional. Se for receitado um medicamento, não use o medicamento. É um processo. Eu imaginava naquele começo, falei, nossa, eu vou ter que tomar isso a vida inteira. Não, foi um processo. Foi um processo, sabe, pastor? E buscar a Deus, ler a Bíblia, ali conversar bastante com Deus, sabe, no seu quarto, ali no seu íntimo com Deus, sabe? E eu tenho certeza que Deus vai colocar luzes, cores na vida das pessoas novamente. Até porque o remédio ele vai te tirar da crise. Sim. Só que você precisa ter uma nova construção, porque você não chegou naquele quadro, ninguém chega naquele quadro da noite pro dia, né? Sim, verdade. Então, o remédio vai te tirar da crise, mas você precisa fazer novas construções. Verdade. Né? Então, assim, e aí eu entendo que o quanto é importante a gente ter um relacionamento com o Senhor da nossa vida. Certeza. Porque o Senhor, ele vai nos dar a base, né, para que a gente possa fazer essas novas construções e viver o sobrenatural de Deus. Amém. E aí eu quero te pedir um segundo recado para quem está aí talvez como você, né? Como você estava na sua fase inicial, sem perspectiva financeira, olha e fala assim, meu Deus, né? Não tem dinheiro para comprar uma bicicleta, como você falou aí. Pra empurrar nos morros de Bragança. E aí, qual que é o recado que você dá hoje, olhando para tudo aquilo que Deus fez na sua vida? O que você fala para essa pessoa que talvez está sem esperança dentro do seu aspecto financeiro? Olha, primeiramente ser fiel a Deus, sabe? Como eu aprendi aqui na igreja, né? Deus não é o Deus que você vai dar um carro, você vai ganhar um caminhão, se dá um caminhão, vai ganhar um avião e assim vai indo, né? Esse não é o que eu aprendi. Esse não é o Deus bíblico, Deus da Bíblia. Você começar primeiramente a dar ofertas com gratidão pelo que Deus vai fazer por você, e Ele faz, sabe? E não ficar só esperando também de Deus. Não ficar só esperando de Deus, sabe? Dá, como eu falei, dar um soco no vento e ir atrás do seu sonho, sabe? Pedir para Deus restaurar o seu sonho. Tenho certeza que todos nós tem algum tipo de conhecimento, sabe? O meu conhecimento do que Deus me colocou hoje era na parte da construção civil. Mas tem muitas pessoas que têm conhecimento em outras áreas. Então, ore a Deus, converse com Deus para mostrar o seu conhecimento, e Ele vai te posicionar, vai te dar a direção. Foi assim que aconteceu. Amém. Sabe? É isso mesmo, né? Ninguém não tem nada, né? Ninguém não tem nada. E todo mundo tem um conhecimento. Tem alguma sabe? coisa que você tem, nem que seja conhecimento. Esse é o seu azeite, né? Isso. E também pedir muita sabedoria. Sabedoria, a palavra de Deus pede para você pedir sabedoria a Deus. Sim. Pede muita sabedoria. Se você no momento você não tiver em mente o que você pode, na área que você pode prosseguir, pede sabedoria. Amém. Pede sabedoria, que eu tenho certeza que vai cair do céu, que vai chegar. Amém. Mas Deus vai mandar a sabedoria. Glória a Deus. Amém. Coisa linda, né, gente? É tão bom a gente ver histórias que podem nos inspirar. E nós, como pastores, nós ficamos muito felizes de acompanhar transformações como essa que a gente tem acompanhado na vida do Flávio, da Cíntia. E eu tenho certeza que está abençoando você aí. E por isso eu quero te pedir uma coisa. Se você está nos assistindo e essa história inspirou você, compartilha ela com alguém. Talvez não é o seu caso, mas de repente pode ser alguém que está precisando ouvir essa história e voltar a ter esperança, colocar no Senhor a sua confiança, ter uma esperança para viver. E muitas vezes essa pessoa precisa ouvir a história de alguém que já saiu disso. Então eu quero convidar você a compartilhar essa história com o máximo de pessoas que você puder. Eu quero te agradecer também, Flavinho. Obrigada, né, por ter vindo, obrigada por nos honrar, né, com a vida de vocês, por nos permitir fazer parte da história de vocês.
amamos muito, né, você, a Cíntia, as meninas, e que o Senhor continue, né, te encontrando você e a sua casa. Amém. E colaborando, né, compartilhando com vocês aquilo que está no coração deles, que é o que a gente mais deseja, que vocês sejam apaixonados por Jesus, que vocês amem ao Senhor e honrem ao Senhor com a vida de vocês. Amém? Obrigada, viu? Obrigado vocês. Também quero dizer que a sua vida, como eu sempre digo, né, amo a vida do pastor Marcos e da pastora Dione. Amém. Sabe? Muito grato a Deus por eles ter colocado vocês na minha vida lá atrás, desde lá atrás. Amém. Glória a Deus, o privilégio é todo nosso. E é isso aí, gente. Bênção demais, né? Deixa o coração quentinho, ouvir histórias daquilo que Deus tem feito hoje, com coisas simples do dia a dia, né? O nosso Deus é um Deus extraordinário e Ele tem coisas extraordinárias para você também. Mas acredite, Ele pode começar o extraordinário no dia a dia, no ordinário, com novos começos. E até o nosso próximo episódio. Deus te abençoe.